Continuar aqui com a nossa aula de circuitos elétricos, algumas aplicações aqui do efeito Joule. Efeito Joule, lembrando que é a perda de energia elétrica. Você perde energia elétrica e transforma em calor. Você vai perder essa energia elétrica, mas em compensação você vai aquecer, ferro elétrico, chuveiro elétrico. Então nós temos aí o efeito Joule para transformação de energia em calor. Lembrando que na aula passada falamos sobre circuitos em série, agora estamos falando do efeito Joule, que ocorre nesses fios, o aquecimento, para logo após falarmos de alguns aparelhos como fusíveis, falarmos também do ferro elétrico, do chuveiro elétrico, das lâmpadas incandescentes, dos disjuntores, esses equipamentos aí que a gente utiliza na eletricidade. Então tá aí um exemplo aí de fusíveis, ele ajuda a proteger o seu equipamento, é melhor que o fusível queime do que seu aparelho, claro. Então tá aí um exemplo aí, os fusíveis, eles devem ser colocados em série, ou seja, em série no mesmo fio. Como é que se você coloca bem aqui o mesmo fio, se eu tenho bem aqui o mesmo fio, eu vou ligar várias lâmpadas aqui nesse fio. Então isso é uma ligação em série. A corrente ela passa por um único fio. Se uma lâmpada queima, a corrente elétrica não consegue passar devido a essa ruptura bem aqui, essa lâmpada. Bom, os fusíveis eles funcionam da mesma forma. A corrente elétrica vai passar. Esse fusível ele tem material que tem baixo poder de fusão, ponto de fusão, ou seja, ele vai derreter rápido. Se ele se fundir, significa derreter, vamos dizer assim. Então, ficou fundido, ficou derretido. Então, nós temos aqui deixa eu ver aqui, os materiais que têm esse baixo ponto de fusão, o estânio, o chumbo, são materiais que têm baixo poder de fusão. Então eles colocam esses materiais justamente que é para derreter, para fundir e queimar queimar o fusível e não queimar o seu aparelho. Então tá aqui, os fusíveis são dispositivos cuja a finalidade é proteger os circuitos elétricos, sendo constituídos especialmente de condutores de baixo ponto de fusão, como chumbo e estânio. Esses aparelhos, eles devem ser colocados em quê? Eles devem ser colocados em série. Então tá aqui, os exemplos aqui de fusíveis, o fusível de rosca e o fusível de cartucho. Nos carros você utiliza esses de cartucho, que são vários fusíveis. Então nós temos aí os fusíveis que protegem, tá aqui, aqui protege bem aqui, o valor da corrente elétrica indicado no símbolo representa a intensidade acima do qual o fusível se funde, no caso 30 A. Então esse fusível aqui ele é um fusível de 30 A, então se ele é de 30 A, ele vai suportar a corrente de até 30 A, caso contrário ele vai se fundir. Aqui alguns fusíveis aqui de cartucho, Nós temos aqui, nesse caso aqui não são vários, é um cartucho, um fusível. Então tem um fusível de cartucho, tem um fusível de rosca. Então aqui são os disjuntores, Eles substituem, no caso numa instalação grande, substitui os fusíveis. No caso, em uma casa, você coloca a ligação da casa em todo nesse disjuntor e ali você vai ligar o que você quer da casa ou toda a casa, você liga bem aqui, a bomba de água, você utiliza esses disjuntores. Por quê? Já que necessita de uma grande quantidade de corrente elétrica, o fusível ele não vai suportar, ele vai viver queimando. Então o disjuntor ele foi feito justamente para poder ajudar
disjuntor ele vai ajudar na sua residência para impedir que uma grande intensidade de corrente elétrica invada a sua casa, queimando os aparelhos, então ele dispara. O efeito dele ele é magnético, né? Então você encontra isso nas residências, né, facilmente, porque é melhor que ele dispara, dificilmente ele queima. O que acontece mais, só se a corrente elétrica for muito forte, o que acontece mais é que ele aguenta mais a corrente elétrica, então ele somente dispara. No caso está aqui, ó, né, vários disjuntores aqui como exemplo. Então lembrando bem aqui, né, que ele é uma chave magnética, o efeito dele é magnético para que ele funcione, né, a corrente elétrica entra, né, produzindo esse campo magnético aí. Então é um efeito magnético, ele vai desligar automaticamente. Então ele vai ajudar, né, nas residências, edifícios, indústrias, para que você possa ajudar em seus equipamentos, na duração dele. Então, os disjuntores usam o efeito magnético da corrente elétrica para interrompê-la quando necessário. Assim, alguns disjuntores isolados à direita no quadro, à luz de uma casa, né? Eu mostrei ali, né, a área geral, as tomadas, os chuveiros, né, a iluminação. Vamos falar as lâmpadas incandescentes, né, já falamos da associação em série nos fusíveis, falamos dos disjuntores, né, que são postos em residências, né, para circuitos maiores. Agora falarmos da lâmpada incandescente. Né, a lâmpada incandescente ela é feita por um filamento de tungstênio, e eles é denominado de filamento. Bom, esse filamento bem aqui, se você perceber, aqui, esse filamento, a corrente elétrica passa, e como esse tungstênio tem uma resistência boa, vai impedir a passagem de corrente elétrica e vai aquecer. É o efeito Joule. Então, esse aquecimento, para vocês terem uma ideia, o ponto de fusão para derreter o tungstênio é necessário de 3.400 graus Celsius para derreter o tungstênio. Agora, ela consegue alcançar a temperatura de 3.000 graus Celsius. Olha só. Por quê? Porque tem que pegar fogo para emitir luz. Então, por isso que gasta muita energia essas lâmpadas, porque a temperatura de um tungstênio, de um filamento desse, ele é de 3.000 graus Celsius. Então, tá aí, ele é a lâmpada incandescente. Possivelmente ela até já saiu de circulação, né, que você utiliza agora, né, transições eletrônicas, né, os elétrons que emitem luz, né, uma outra tecnologia. Então tá aqui, tem um suporte de vidro, filamentos de tungstênio, tem o argônio ou criptônio, né, para fazer aqui essa parte aqui, o contato, né, para você ter a corrente elétrica. Então, basicamente, cai até uma questão do Enem sobre isso daqui. Nós temos bem aqui qual é a melhor posição para você ligar a ligação dessa lâmpada bem aqui, para você criar um polo positivo e um polo negativo. O interessante dessas lâmpadas é que antigamente eles queriam colocar aqui dentro o vácuo, mas o que acontecia? Ele ia se fundir rápido, pelo contrário, ia se transformar em vapor, ele ia sublimar, sumia isso aqui, esses filamentos sumiam. Ali é uma espécie de evaporação, mas não é evaporação, é sublimação, né, do sólido para o vapor. Então se colocava vácuo antigamente, só que agora eles preferiram colocar um gás parado aqui dentro, né, geralmente eles colocam que é esse argônio e esse criptônio bem aqui, que era justamente para preservar, para retardar, né, a sublimação desse filamento bem aqui. A sublimação é, como eu falei, passar por vapor. Então eles colocaram esse gás ele ajudou a preservar esse filamento. Então, para você produzir brilho nessa lâmpada, é necessário que você coloque em uma DDP boa, geralmente é colocado em 110 volts, que é para produzir, né, essa potência. A DDP ela vai produzir
essa potência, ela vai colocar, né, como se fosse, a DDP é o potencial. Então é como se ele gerasse potência, ele gerasse energia no tempo. Então, se você tem um potencial elétrico, se você liga isso numa tomada, num circuito elétrico, numa tomada, o que vai acontecer? Eu vou ter uma potência, então eu vou ter um brilho. Se eu tenho uma DDP pequena, eu vou produzir um baixo brilho, uma potência pequena. Se eu tenho uma DDP que produz um brilho normal, né, então ele está ali numa DDP normal, vamos dizer, que é chamada de DDP nominal. Agora, quando a DDP ela é menor que a nominal, o seu brilho ele passa a ser o quê? Menor. Se eu tenho um menor potencial, vou ter um brilho menor, vou ter menor potência. E se estiver acima da DDP, a lâmpada ela pode ter uma grande potência, como eu falei, e pode até queimar. Então tá aí o que acontece. A lâmpada incandescente está aqui. Ocorre uma transformação de energia elétrica em térmica, efeito Joule. Devido à resistência que eu tenho bem aqui nesse filamento, a corrente elétrica vai tentar passar por esses átomos que estão aqui dentro, os elétrons ali dentro. A corrente elétrica vai passar, vai começar a colidir com seus irmãos, vai começar a colidir com outros elétrons. Então, essa resistência dos outros elétrons nesse filamento é que vai ocasionar o efeito Joule. E ela vai irradiar, no caso, o calor, que ela esquenta pra caramba, e ela também vai emitir energia de luz, né? Tem aqui a luz emitida pela passagem da corrente elétrica, pela resistência desses elétrons que aqui estão. Uma coisa importante que esta corrente elétrica, quando ela passa aqui, ela não vai só esquentar e emitir luz porque está pegando fogo. Não, eu tenho excitação de elétrons. Você vai estudar em física quântica e também em química, no modelo de Bohr, que quando você excita um elétron, ele dá um salto quântico, ele fica excitado, então ele dá um salto quântico. Então ele recebe energia, então ele dá um salto, que é o chamado salto quântico, que possivelmente é um teletransporte que ele dá. Eles chamam de salto quântico. E esses elétrons bem aqui, quando eles retornam para uma camada mais inferior, lembrando que as camadas é K, L, M, N, O, P, Q. Então quando ele excita, ele vai para uma camada mais externa, com muita energia. Mas quando ele relaxa, ele vai relaxar, ele vai emitir muita luz. Então a luz que você está vendo aqui, não é somente porque está colidindo e está pegando fogo. Também vai ocorrer transições eletrônicas, em que esses elétrons vão dar um salto quântico, eles excitam e quando eles relaxam, eles emitem luz, né? Nesse caso aqui, a luz branca que você vê aí. Mas o LED é muito mais eficiente do que a lâmpada incandescente em relação a isso.